Sejam bem-vindos. Estou aqui do nosso canal no YouTube, Criador Pro. Hoje, Dr. Paulo responde. O pessoal que está aqui também no YouTube, compartilhe para amigos assistir. Vamos estar abrindo agora para as nossas perguntas, para a gente estar batendo um papo sobre ali essa lista PET. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre esses animais ou sobre qualquer outro assunto sobre criação de animais no Brasil. A primeira pergunta é de José Luiz Pose. O IBAMA está aceitando novos criadouros comerciais? Como está o processo para a abertura do criadouro comercial? Bom, estão aceitando novos criadouros comerciais desde 2018, tanto para animais exóticos quanto para animais silvestres. E o processo de abertura segue a resolução do CONAMA de 2018, e cada estado tem, às vezes, a sua própria portaria, a sua própria instrução normativa, que segue geralmente as INs, as legislações e as resoluções do CONAMA e do IBAMA, que é a montagem do processo, a apresentação das plantas arquitetônicas, a apresentação dos projetos técnicos, a licença, é um processo de licenciamento ambiental, né? Com a abertura de empresa, já que é um criatório comercial, lembrando que a criação comercial pode ser pessoa jurídica, CNPJ, ou pessoa física somente para quem é produtor rural, ok? Quais estados estão fazendo a legalização mais rápido? Não tem, assim, estado está fazendo mais rápido. A questão de ser mais rápido é a questão de quem você está contratando para fazer o processo. Quanto mais essa pessoa sabe sobre, faz da forma correta, mais rápido sai o processo. Tá? Então, o segredo para a rapidez ou não é a pessoa que você vai estar contratando para fazer o processo de legalização. Então, o tempo, pela lei, né, para as 3 licenças ambientais, são 9 meses. É 3 meses para cada licença, tá? Mas, geralmente, a primeira licença é mais rápida, a segunda licença que é a mais demorada. Mas a média, por lei, é 9 meses. Claro que dentro do período estipulado por cada uma das licenças, que geralmente são 90 dias, o responsável que está fazendo o processo de legalização, ele tem que ficar em cima, ele tem que estar vendo se não está surgindo nenhum tipo de pendência, ele tem que sanar essas pendências. Se não tiver uma resposta dentro do período, ele tem que solicitar essa resposta o mais rápido possível. A gente pode estar entrando com mandado de segurança sempre que ultrapassa o período mínimo, né? Por lei, você pode estar acionando a justiça, porque o órgão governamental ele tem que te dar uma resposta legal. Então, quando a gente fala em tempo, depende do responsável, quem vai elaborar os projetos. Às vezes, a demora maior é em todo o processo inicial, até você organizar todo o processo, a documentação, verificar todas as instalações, verificar e orientar o criador da forma correta. Esse período de planejamento do criatório, que é a elaboração das plantas, verificação das instalações, a verificação das matrizes, tem muitos criadores que não têm nota fiscal de exótico, que tem que tentar montar um processo, tem que deixar tudo preparado, fazer da forma correta, conseguir fazer os cadastros e as licenças preliminares nos órgãos municipais, vigilância sanitária, agropecuário, tem uma série de coisas que você tem que ir adiantando. Esse período geralmente demora de 2 a 3 meses para ter uma orientação completa e para você juntar toda a documentação e deixar todos os processos prontos. Depois, a licença prévia, a licença de instalação, a vistoria e a licença de operação vai depender muito de quem está fazendo o seu processo. A pessoa tem que ser muito hábil e tem que estar cobrando do órgão ambiental o tempo todo. Os prazos têm que ser seguidos. Se o prazo ultrapassou, entra com mandado de segurança, o órgão é obrigado a te dar uma resposta imediatamente. E muitas vezes, se o órgão que está fazendo o processo de licenciamento ele não te der uma resposta, você pode solicitar ao juiz a liberação do seu criatório comercial. Em muitos casos, você já libera logo na primeira licença se você não tiver resposta. Então, por isso, os prazos, por lei, são 3 meses, 90 dias para cada licença. É óbvio que toda vez que gerar uma pendência nesse período, aumenta o prazo. Então, o responsável técnico, a pessoa que está fazendo o processo de legalização para você, ele tem que estar o tempo inteiro verificando se não gerou pendências. E só vai gerar pendências se a pessoa que está fazendo o processo de legalização não sabe fazer o processo de legalização. As anilhas de marcação, onde são adquiridas? Quem define a quantidade? Bom, anilhas de marcação, que anilhas de marcação? Quando você é um criatório comercial, não tem anilhas de marcação, tem anilhas comerciais. Você vai adquirir na fábrica que você vai indicar
ao órgão ambiental, tá? Ou o órgão ambiental vai indicar uma fábrica autorizada a liberar essas anilhas para você. Você pode mandar fazer anilhas de marcação suas, para seu controle, lá no seu criatório. Mas aí você tem que ter a anilha comercial e aí a anilha de marcação. Muita gente usa a anilha de marcação da FOB. Então, a anilha de marcação não tem nada a ver com a anilha comercial, a anilha que autoriza você a criar animais, tá? Fuad Carran, criador Pro, é diferente de criador comercial, certo? Não. Criador Pro nada mais é do que a nossa empresa, né? O Criador Pro é um projeto que eu idealizei, em que a gente tem um site, a gente tem uma empresa de legalização de criatórios, em que a gente oferece o serviço de legalização e de planejamento e de construção do criatório comercial, tanto de animais domésticos, exóticos, quanto silvestres. Então, o Criador Pro é o nosso nome da nossa empresa, tá bom? Elcio Ricardo Vicente, boa noite, doutor. As aves de rapina, tucanos, etc., nesse caso, por terem um tamanho maior que outras aves, como canários, já existem gaiolas e tamanhos próprios para cada espécie, ou teria que ser viveiro? Bom, para esses animais existe uma normativa que é a IN7, eu acho que eu não me lembro, ou IN18, do IBAMA, que traz todos os recintos para essas espécies. Para cada tamanho, para cada espécie, existe uma descrição dos recintos para os animais silvestres, tá? Tem o tamanho mínimo, o que tem que ter dentro de cada recinto, e isso está descrito na instrução normativa. E é muito importante que, quando você vai criar esses animais, consulte o responsável que está elaborando o processo de legalização, para que ele te passe exatamente os tamanhos corretos para aprovação. Tá, gente? Não adianta, eu quero criar tal animal, eu vi que é assim, assim, Y, fulano cria assim, eu vou fazer desse jeito. Às vezes não é o tamanho mínimo exigido. Lembrando que animal silvestre é muito mais difícil a liberação, porque eles pegam muito no tamanho dos recintos mínimos. E isso tem que ser seguido à risca, principalmente para isso, tucanos, aves de rapina e outros, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Existe um limite máximo para a quantidade de espécies ou matrizes que você pode ter de cada espécie dentro do seu criatório comercial? Não, gente, não tem limite. O limite é a sua infraestrutura, o seu tamanho, né? Porque a gente está falando aqui de tamanho de recintos e etc., né? Então, a quantidade de espécies e a quantidade de animais que você pode criar depende das suas condições, de como é que você vai construir, do tamanho do local, tudo isso vai basear, tá, gente? Então, você não vai solicitar, você vai ter 100 matrizes e não cabe 100 matrizes naquele local. Essa questão da quantidade de espécies, da quantidade de animais que você pode criar de cada espécie, só depende do seu capital, da sua infraestrutura. Você pode começar com 5, 10 casais e chegar a 100 casais daquela espécie? Sim, sem problema nenhum. Você vai ampliando desde que você vá construindo e vai apresentando as instalações para aquela quantidade de animais. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você fez um projeto, a pessoa que fez o projeto para você, projeto de legalização, você falou que queria ter 10 casais. Ele apresentou lá a planta para 10 casais. Foi aprovada para 10 casais. E aí você começa a informar no teu sistema que você tem 20 casais. Eles vão olhar, pô, mas o criatório só cabia 10, como é que tem 20? O sistema bloqueia, tá? Ele não vai liberar, ele tem um limite. Por isso que a gente sempre costuma falar, o criador tem que fazer um criatório um pouco maior para já lembrar de que acrescentando algumas espécies, tá? E esse limite, tá, gente, é muito importante que vocês tenham ciência que você tem que apresentar a quantidade de recintos para a quantidade de animais que você tem no seu criatório. Eles não vão fazer eles vão fazer uma vistoria uma vez e depois eles vão controlar via sistema, tá? Luiz Fernando dos Reis. Os viveiros gaiolas do criadouro podem ser feitos de metalon e telas ou só industrial? Não, você pode fazer da forma que você quiser. Você só tem que apresentar a descrição desse recinto, tem que apresentar na planta, fotos e etc. para aprovação. Não precisa ter um padrão XYZ de tela, de coisa industrializada, não. Desde que ele suporte e contenha um animal e favoreça as condições ideais do animal naquele local. Beleza? Então, quero agradecer a todos. Compartilhem, se inscrevam no nosso canal,
se inscrevam nas nossas redes sociais, nos acompanhem, mandem mensagem, eu respondo tudo que vocês puderem. Um abraço, paz no coração a todos. Tchau, tchau.